Bom dia, meus amores. Já pegaram o livro? Já colocaram o livrinho do lado? Para quando a tia pedir, para você marcar no seu texto, porque a tia sempre está se referindo à página, o capítulo que nós estamos estudando. Então, fique de olho na página e no nosso conteúdo, para vocês marcarem direitinho, para depois vocês fazerem uma leitura do texto. Não fique só assistindo a aula e depois nem olhe o texto novamente, não. Depois da aula, vocês verifiquem, leia novamente o texto e marque as coisas importantes que a tia sempre pede para você marcar, certo? Hoje chegou o dia de nós falarmos de regionalização brasileira. E o que seria essa regionalização brasileira? Nós vimos que regionalizar é dividir. Dividir o quê, tia? Dividir, no nosso caso, é dividir o Brasil em estados. Estado ou regiões geoeconômicas. Nós já estudamos sobre essas regiões geoeconômicas e já estudamos sobre os estados, que é 26 estados e um Distrito Federal. Nós já estudamos sobre isso. E também já estudamos sobre essa divisão geoeconômica, que o Brasil é dividido em 3 regiões geoeconômicas. E hoje nós vamos aprender o que é regionalização do território brasileiro. Porque nós sabemos que dividir o território brasileiro não é fácil. Porque até o começo do século XX, o espaço brasileiro era formado por diversas áreas que não se comunicavam entre si. Eram verdadeiros arquipélagos. Econômicos. Então, essa regionalização se deu para melhor estudar o nosso país, para melhor entendermos o nosso país. E como foi que aconteceu essa regionalização? De acordo com os critérios naturais e humanos, que o IBGE fez essa regionalização. Então, vamos lá no nosso textozinho. Então, regionalizar quer dizer o quê? Regionalizar significa dividir um território e regiões, sendo que cada uma delas deve possuir características comuns. Por isso que os estados da região Nordeste, todos se parecem entre si. As pessoas, a cultura, os aspectos naturais. Então, vários critérios podem ser utilizados para se regionalizar uma área. Quais são os critérios? Naturais, sociais, econômicos e políticos. Região é uma área da superfície terrestre que foi delimitada com base em alguns critérios. Quais são os critérios, meus amores? Naturais, sociais, econômicos e políticos. O Brasil, regionalização oficial. Como é que o Brasil oficialmente está regionalizado? Elaborada pelo IBGE, dividido esse país. Então, como é que foi dividido? Divide-se o Brasil em 5 macro-regiões. Quais são as macro-regiões? Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, é dividido em 5 macro-regiões. Leve em consideração os limites entre os estados. E qual é o objetivo dessa divisão?
de facilitar os estudos estatísticos oficiais do IBGE, para que os governos possam planejar e implementar ações para atender às necessidades da população. Então, ó, cada região tem suas necessidades. Eu estou falando sempre aqui referente ao Nordeste, porque é a região que nós mais conhecemos. O Nordeste, a necessidade do Nordeste sempre é em relação à estiagem, em relação ao atendimento à nossa população carente. Em relação a essa população carente, vai mais em relação à estiagem. Nós sabemos que a nossa região, o clima é semiárido, é uma região seca. Então, a população ela sofre bastante com essa situação. Olha o IBGE aqui. Como foi que o IBGE regionalizou? Ó, as 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa é a regionalização brasileira, do estado do Brasil. Essa regionalização é dividido em regiões para melhor se aprofundar, conhecer cada uma dessas regiões. E foi dividido de acordo com os critérios econômico, social, que foi dividido essas regiões. Os complexos regionais, a regionalização geoeconômica, divide o Brasil em 3 complexos regionais. Lembro que na nossa sala nós já estudamos sobre esses complexos regionais geoeconômicos, que é dividido. Nós já estudamos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, elaborada pela geógrafa Pedro Pinchas Jensen. Não leva em consideração os limites entre os estados. Então, essa divisão geoeconômica, ela não leva em consideração os limites entre os estados. Por isso que tem, por exemplo, a região Centro-Sul, tem uns estados lá da região Centro-Oeste, alguns estados aqui da região Sudeste e da região Sul. O Nordeste, da mesma forma, pega alguns estados. A região Norte, da mesma forma. Então, eles não levam em consideração esses limites de estados. Ó, a regionalização geoeconômica. Você observe aqui, ó. Não leva em consideração, ó. Alguns estados aqui, ó, da região Norte, está nessa divisão aqui. Alguns estados da região Nordeste está aqui no Centro-Sul. E da mesma forma acontece com a região amazônica e o Centro-Sul e o Nordeste. Então, meus amores, você pode observar que os critérios da regionalização é basicamente socioeconômico e não considera os limites estaduais. Cada complexo regional tem características importantes em comum que ultrapassam as divisões política-administrativa dos estados. Então, essa divisão se deu, que essa fonte aqui do IBGE, qual é a data dele? 2002. Ainda permanece essa divisão geoeconômica do Brasil. Essa região geoeconômica do Brasil. Então, meus amores, aqui ó, o nosso mapazinho da nossa primeira página, que foi a introdução do nosso capítulo, ó, regiões do IBGE e regiões geoeconômicas. Você observe que ela não está igualmente dividida em limites de estados, e sim leva em consideração outros critérios político, administrativo aqui, ó, os estados. E esse daqui
é geoeconômico, leva em consideração a distribuição das riquezas, a distribuição econômica do nosso país. Por isso que é essa divisão aqui. Observando aqui, ó, a regionalização. Estou voltando aqui para vocês observarem em 3 complexos regionais. E esse daqui é a divisão, a regionalização do nosso país. Qual o objetivo dessa regionalização? Facilitar os estudos estatísticos oficiais do país para que os governos possam planejar e implementar ações para atender às necessidades da população. Por isso que é dividido o Brasil em 5 regiões: Nordeste, Norte e Sudeste. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje de geografia.